É o chamado Marco Temporal das Terras Indígenas. Para a gente poder entender melhor, né, está aqui conosco, gentilmente, a ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Ministra, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Obrigada, bom dia Heródoto, bom dia aos ouvintes do Jornal Nova Brasil. Obrigada aqui pelo espaço. Nós é que agradecemos. Ministra, como é que fica a situação, então? Vale as terras que foram demarcadas até 88? Há a possibilidade de haver uma mudança? Qual é a sua avaliação? Então, Heródoto, fato que nós estamos com essa lei 14.701 vigente após a ser sancionada pelo Congresso Nacional, né, mesmo com os vetos do presidente Lula e após a derrubada no Congresso, mas há uma ação no Supremo Tribunal Federal, né, uma ação que foi apresentada pelo movimento indígena e por partidos políticos, como o PSOL, como a Rede, mas tem também outras ações que foram empreitadas pela CNA, né, e por outros partidos de oposição. Então, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou em relação a essas ações, suspendendo todos esses processos, né, em relação aos processos demarcatórios. E sugeriu uma Câmara de Conciliação. Então, isso é o que o Supremo está discutindo no momento, né? Como será, quem fará parte dessa Câmara de Conciliação, e nós aguardamos que o Supremo possa reafirmar a sua posição, né, que foi no momento do julgamento já do marco temporal em 2023, né, no início do ano passado. Então, o que nós esperamos é que o Supremo reafirme a posição de inconstitucionalidade, né, porque se o marco temporal continua prevalecendo, haverá muitos prejuízos em relação às terras indígenas já demarcadas, né, e outras que estão aí ainda para serem regularizadas, né? E isso pode gerar muito mais conflitos do que resolver os conflitos já existentes. Ministro, uma outra explicação é o seguinte, a principal oposição é do agronegócio. O agronegócio diz que vai perder terras, que as terras já estão sendo cultivadas, já determinadas empresas trabalhando por lá. Como é que ficaria essa situação? Olha, eu acho que no momento, né, nós temos que observar não só essa questão que vai perder terras cultivadas, né? Nós temos que olhar também o momento, essa conjuntura climática que vive o Brasil, né? O que nós precisamos equilibrar para garantir a proteção ambiental, para garantir, né, as terras indígenas que naturalmente são protegidas com o modo de vida dos povos indígenas, né, com a própria relação com o meio ambiente, com a natureza, para que possa haver esse equilíbrio entre o que é de produção, né, com a agrofloresta, com a agroecologia, e o que é de monoculturas, né, porque o agronegócio, né, tem assim a sua grande produção, né, por meio de monoculturas, e isso acaba afetando muito também o meio ambiente, né? Tem que se preocupar, claro, com a produção, com o alimento, né, com o PIB do Brasil, mas nós precisamos buscar esse equilíbrio. E as terras indígenas, né, que são consideradas áreas tradicionalmente ocupadas e que em algum momento da história foi retirada dos indígenas e entregue a outros grupos, seja de fazendeiros, seja de, né, para pecuária ou agronegócio, né, é preciso que essas terras sejam revistas, né? Então, nós não estamos buscar mais conflitos ou acirrar esse conflito. De forma alguma, nós teremos que ter esse panorama, que é o que nós estamos fazendo no momento, né? Esse panorama do que é terra indígena tradicionalmente ocupada, que o Estado brasileiro nunca regularizou, né? E que agora a gente retome toda essa regularização fundiária, fazendo esse diálogo com os governadores, conforme já também, né, orientou o presidente Lula, e conversando com todas as partes para que a gente possa encontrar ali o caminho, né, de atender essa histórica demanda
dos povos indígenas, né, que é um passivo da demarcação das terras indígenas. Michele Trombelli. Bom dia, ministra. Obrigada por nos atender. Um pouco mais cedo hoje, a gente também pôde ouvir aqui no nosso jornalismo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que defendeu a exploração do petróleo ali na foz do Amazonas, dizendo que apesar do país ser ainda líder e assumir esse protagonismo na discussão da transição energética, ainda assim a gente precisa ver as possibilidades em relação a isso. Queria saber a opinião da senhora como a primeira representante na história de um ministério indígena no atual governo. Então, o fato é que o Brasil, né, caminha para construir uma transição energética, né? Nós já estamos vivendo várias consequências de todos esses tipos de exploração, né? De petróleo, de mineração, né? De exploração predatória, né? Demasiada do meio ambiente, e o Brasil tem assumido essa posição junto às conferências internacionais, às conferências mundiais em relação à proteção ambiental, ao combate à crise climática, né? Se comprometendo a construir essa transição energética. E isso o presidente Lula tem orientado bastante, né? O Ministério do Meio Ambiente está junto também, trabalhando as medidas para se fazer essa transição e uma transição justa, né? E nós estamos nessa linha, né? De se fazer uma transição justa, que se escute, né, que se faça os diálogos e essa escuta, né, considerando a consulta livre prévia informada e o consentimento no que se diz respeito a povos indígenas, comunidades locais, né, e se cumpra a Convenção 69 da OIT. Então, o que nós aqui no Ministério dos Povos Indígenas defendemos é esse cumprimento, né, da Convenção 69 com esse processo de escuta e diálogo com os povos. Ministra Sônia Guajajara, ministra, quando os europeus chegaram aqui, 100% desse território era indígena. Qual é o percentual de território brasileiro atualmente indígena? Então, o Brasil tem hoje 13%, né, quase 14% de territórios indígenas já reconhecidos, né? E temos desse percentual de 14%, 97% está na Amazônia brasileira. Mesmo assim, ainda há uma grande demanda de terras a serem regularizadas. Mas o maior passivo está nas outras regiões, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. E o que hoje nós temos de demandas, mesmo com todas essas regiões, né, sem ter territórios reconhecidos, né, não é o dobro, como muitos tentam pregar, né? Se reconhecido as terras indígenas, vai passar para 26. Não é, porque as terras nas outras regiões são muito menores do que as áreas na Amazônia. E mesmo assim, essas áreas da Amazônia que hoje são demarcadas, têm um processo absurdo de violência, né, de exploração ilegal. E a gente, hoje, no Ministério dos Povos Indígenas, tanto lutamos para demarcar os territórios ainda pendentes, como proteger os territórios já regularizados e também, né, garantir as condições para se fazer a gestão conforme as iniciativas próprias dos povos indígenas, né? Então, nós temos ainda muito o que avançar no que diz respeito, né, ao processo demarcatório das terras indígenas. Perfeito. Ministra, muito obrigado. Só um detalhe. Esse cocar que você está usando, de que essas penas são de que origem? Essas penas são de arara. Arara? Belíssimas. Cocar feito pelo povo Funiô, lá de Pernambuco. Muito obrigado, ministra. Tá joia. Obrigada, um abraço. Ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, conversando aqui conosco. O tema é um tema complicadíssimo, que é o tema, então, o chamado Marco Temporal das Terras Indígenas. Há outras informações? Há divergência? O agronegócio é contra? O agronegócio é contra. Há discussão? Mas a ministra está dizendo que vai haver, então, uma negociação para ver quais são as terras que podem ou não. Decisão, por enquanto,
provoca também outro choque de poderes. Congresso de um lado e o Supremo Tribunal do outro. O que vai acontecer, não sei. A gente vai noticiando na medida que as coisas avançarem.